Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o Setembro Verde, que é a inclusão de pessoa com deficiência. E para debater esse tema, conversar um pouquinho com a gente, estamos recebendo a Lucy de Paula, que é coordenadora técnica da APAE aqui de Bauru. Lucy, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Ô, Lucia, cada ano que passa, a gente fala mais sobre isso. Eu até entendo que a sociedade evoluiu bastante, mas ainda há falta de inclusão das pessoas com deficiência, falta de inclusão barra preconceito na sua visão, na sua experiência aí dentro da APAE? Sim, com certeza. Nós temos, né, ao longo aí de quase 30 anos de caminhada na luta aí pelos direitos da pessoa com deficiência, passado por momentos bastante importantes. Ao longo de todo esse tempo, né, melhorou, claro, a visibilidade da pessoa com deficiência, mais direitos, né, estão sendo cumpridos, muita coisa foi colocada realmente em favor das pessoas com deficiência, mas acho que muito ainda temos que fazer, muito temos que caminhar. A pessoa com deficiência, ela passou ao longo de toda praticamente a sua história dentro de uma invisibilidade. Então, tudo que se faz, né, hoje com relação aos direitos da pessoa com deficiência é sempre muito importante, na tentativa de criar leis, de fazer com que outras leis sejam cumpridas, para que realmente as pessoas possam, né, exercer plenamente seus direitos, como todos nós, dentro da sociedade que vive. Para a gente poder entender a falta de inclusão e o preconceito, é preciso mergulhar um pouquinho mais nesse tema, né? Na sua visão, qual os motivos, quais as explicações que a gente tem para que essas pessoas sejam, como você falou, sempre colocadas de lado, deixadas mais apagadas, sofrerem com tudo isso? Quais os motivos você entende que seja, que leve a isso? Acho que os motivos eles são inúmeros, né? Desde toda a perspectiva histórica da pessoa com deficiência, né? Que vem lá desde da falta de informação lá do início, né? Quando as pessoas com deficiência eram tratadas das formas mais absurdas, né? Como se fosse castigo, você ter uma pessoa com deficiência na sua família, etc. E em função disso, foi se passando o tempo, né, e as pessoas com deficiências foram ficando aqui esquecidas, tanto que elas não tinham direito, né, de estar nos ambientes onde todo mundo participa, existe muita pouca, não se acredita muito, né, no potencial da pessoa com deficiência, então sempre alguns espaços, né, acreditava-se que a pessoa com deficiência não poderia participar, porque ela não ia se beneficiar daquele, principalmente pensando com relação aos ambientes escolares, né, a pessoa com deficiência nem sempre pode estar onde ela deveria estar, e isso, com o passar do tempo, vai, né, se tornando uma forma mais, como que eu posso te explicar, assim, acho que as pessoas vão se colocando um pouco mais em evidência, né, a própria pessoa com deficiência, ela vai se tornando mais presente na sociedade, mostrando que ela também tem direito, que ela precisa realmente ser respeitada, que ela tem capacidade, principalmente, né, para exercer o seu papel, e isso, com o passar do tempo, vem se tornando de uma forma mais aceita por todo mundo, né? Então, pensando assim, por que isso acontece? Por falta de informação, né? Por falta de entender que a pessoa com deficiência ela tem condições e ela tem capacidade como qualquer pessoa, né, que convive com ela, que está ali presente, que tem, desde que se elimine as barreiras, né, ela pode sim realmente estar participando e estar exercendo ali a sua cidadania de uma forma bastante tranquila. E de que forma essa inclusão, né, se a gente pensar aqui, como você falou, realmente elas têm toda a capacidade, é claro que com algumas limitações, mas que não impedem delas estarem exercendo suas atividades ou então frequentando os mesmos lugares que outras pessoas. De que forma isso contribui para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, Luci? Olha, quando a gente pensa, né, que a pessoa com deficiência ela tem direitos, quando a gente pensa que se a gente eliminar as barreiras, que não são só as barreiras arquitetônicas, né, que hoje se fala bastante das barreiras arquitetônicas, mas elas não são as mais importantes. Existem outras formas de barreira, principalmente as atitudinais, né? Quando você deixa de olhar para a pessoa com deficiência com aquele capacitismo, né, comum, que muitas vezes ela é tratada, você consegue ali estimular e realmente desenvolver habilidades para que ela possa exercer aquilo que ela tem de direito dentro da sociedade onde ela vive, seja na aprendizagem, seja dentro do mercado de trabalho, em todos os ambientes que ela pode participar e como qualquer pessoa que tem, né, dentro daquele ambiente onde ela convive.
Como é que a gente faz para inverter isso? É um papel individual? Cada cidadão tem que fazer a sua parte e só assim a gente vai mudar? Ou você entende que políticas públicas também colaboram? Ou é um conjunto de tudo isso? Qual a sua visão sobre esse sentido da gente avançar, melhorar? Como a gente falou logo no começo, é claro que de alguns anos para cá isso evoluiu bastante, mas ainda tem muito para evoluir. Como fazer isso, Luci? Eu acredito que é um conjunto, sim, das duas coisas, né? É o papel individual de cada um, né? De realmente se interessar pela causa. Claro que ninguém, né, precisa gostar de estar aí defendendo as causas da pessoa com deficiência, mas entender, falar sobre o assunto, porque hoje em dia, né, a gente sabe que algumas deficiências elas estão presentes, praticamente todo mundo, se não conviveu, vai conviver em um dado momento aí com uma pessoa com deficiência, seja uma deficiência física, seja uma deficiência intelectual, seja uma deficiência sensorial, enfim, as deficiências elas estão mais presentes no dia a dia, diferente do que acontecia anteriormente, né? Onde a pessoa com deficiência realmente ficava reclusa e não acessava os ambientes. Hoje, quando você vai no shopping, você encontra pessoas com deficiência, né? Quando você vai numa festa, existe pessoas com deficiência que estão participando. Então, assim, é querer também entender um pouquinho o que se passa com aquela pessoa, entender por que aquela deficiência aconteceu, talvez, né? Então, é colocar-se um pouco no lugar das pessoas com deficiência e parar para pensar, se eu ficar com alguma deficiência, como que será a minha vida daqui para frente? Porque hoje, né, nós vivemos num turbilhão, principalmente com relação às deficiências físicas, né? Hoje a gente tem inúmeros casos de pessoas que passaram a vida desempenhando seu papel profissional, né, com bastante sucesso, e num dado momento tiveram um AVC, acabaram tendo aí uma deficiência, né? Que vão ter que conviver e que muitas vezes não vão conseguir exercer seu papel profissional mais porque ficaram com uma limitação. Então, é uma questão assim, vamos também pensar que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu posso ter uma criança com deficiência na minha família, né? Hoje, isso acontece com mais frequência, então está mais visível, né? As pessoas com deficiência estão mais próximas de nós. Então, acho que depende também de cada um de nós querer entender um pouco mais o que acontece com essas pessoas. E claro que as políticas públicas, elas vêm, né, sendo ao longo desse tempo, acho que desde 1982, né, então nós estamos aí em 40 anos, praticamente, né, de uma ascensão com relação à política voltada para a pessoa com deficiência. Nós tivemos aí em 2015 a LBI, nós temos a saúde voltada para a pessoa com deficiência, onde as pessoas com deficiência estão sendo vistas, né, com todos os direitos de qualquer outro cidadão. Então, as duas coisas são importantes. Nós precisamos, são assuntos que a gente fala especificamente, pensando aí no mês de setembro, né, porque no dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, então a gente fala mais desses direitos no mês de setembro, mas falar de direitos da pessoa com deficiência é contínuo, são todos os dias, durante todo o tempo, porque precisa realmente ser uma luta incansável. Nós não podemos mais, diante de um mundo de tanta modernidade, nos acostumar com uma sociedade que trata as pessoas com deficiência com invisibilidade. Não podemos nos acostumar e sim entender que a luta, né, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência somos de todos nós que temos que eliminar as barreiras atitudinais, as barreiras sociais, principalmente, né, para querer fazer com que as pessoas com deficiência tenham acesso a tudo aquilo que a sociedade coloca à disposição de cada um de nós. Então, acho que é um conjunto aí das duas situações que você mencionou. Muito bem, eu tenho um dado aqui, eu não sei se está atualizado ou não, você pode até me corrigir se estiver equivocado, mas no Brasil existem aproximadamente 18 milhões de pessoas que são consideradas com deficiência, um número alto. Sim. Muitas pessoas, Luci, com a deficiência oculta, né? E recentemente foram entregues aqui em Bauru os cordões de girassóis para o cordão de girassol, né? Para crianças com deficiências ocultas aqui da cidade de Bauru. Deficiências ocultas são aquelas que não são visíveis, por exemplo, não são percebidas facilmente, como, por exemplo, a deficiência auditiva, né? De que forma esse acessório pode fazer a inclusão, ajudar as pessoas com deficiência? E fala um pouquinho mais sobre essas deficiências ocultas para a gente, Luci. Então, o cordão de girassol, ele vem, né, de encontro com a defesa de direitos mesmo, que bom seria se estivéssemos numa sociedade onde não precisássemos de um cordão, né, para sinalizar que eu tenho uma deficiência, mas que eu fosse respeitado da minha forma de ser. Então, se eu vou com meu filho num shopping, meu filho entra numa crise, ao invés, né, das pessoas que estão ao meu lado me julgar e dizer assim que meu filho é mal educado, as pessoas poderiam se colocar no meu lugar e falar assim, essa criança tem alguma deficiência, por isso ela está agindo dessa forma.
Então, o cordão de girassol, ele vem, na verdade, facilitar, né, o entendimento da sociedade que essa pessoa que está ali, que ela não pode ficar numa fila, que ela precisa ter um atendimento prioritário, ela não precisa ficar provando o tempo todo que ela tem um diagnóstico, né? Ela não precisa ficar dando explicação, que ela realmente ela pode usufruir de alguns benefícios que a lei, ao longo do tempo, aí proporcionou para essas pessoas. Então, o cordão de girassol, ele é uma forma de sinalizar que aquela pessoa ela precisa de uma atenção, né? Ele não vem substituir nenhum dos direitos que já é garantido para a pessoa com deficiência, mas ele está ali para, naquele momento imediato, ela poder ter acesso mais rápido. Então, muitas deficiências, como você mesmo mencionou, a deficiência auditiva, o autismo, né, a própria, o TDAH, são doenças ocultas que você não vê olhando para a pessoa, mas que realmente a pessoa às vezes precisa de uma atenção especial em determinados ambientes. Se eu estou no aeroporto, numa fila, esperando para o embarque, eu tenho que ter acesso, né, prioritário para eu poder estar acomodado de uma forma mais rápida, evitando assim que eu tenha problemas de comportamento naquele espaço. Então, o cordão de girassol ele vem como uma forma de facilitar esse entendimento da sociedade com relação à deficiência que não está visível para todo mundo. Muito bem. Lucy, para a gente caminhar para o encerramento aqui, é importante frisar, você falou desde 1982, 40 anos, e durante todo esse período, até antes, né, a APAE acho que é as APAES, né, do Brasil inteiro, são símbolos dessa luta de inclusão, foram fundamentais nesse processo. A gente falou logo no começo da entrevista, que evoluiu bastante nos últimos anos, eu acho que tem um dedinho aí da PAI nessa evolução. Eu queria que você fizesse um balanço, né, falasse um pouquinho sobre essa participação da PAI nesse processo e também se agora, nesse mês de setembro, em comemoração ao Setembro Verde, serão desenvolvidas atividades pela PAI de Bauru. O movimento apaiano ele é o maior movimento social do mundo, né? Então, assim, o movimento apaiano realmente ele foi o grande responsável por essa visibilidade da pessoa com deficiência, né? A história da APAE, né? Ela começou pensando naquelas pessoas que não podiam ter acesso ao ensino comum, né? Como as demais crianças. Ele foi pensando nisso, né? E foi se estruturando. Então, tudo que teve de mudança e de melhora, com certeza a bandeira das APAES, né, estava ali em primeiro lugar levantando e dizendo, ó, esse público ele é nosso, sim, temos responsabilidade, mas ele é de toda a sociedade. É muito comum, às vezes, os profissionais dizerem assim, a pessoa com deficiência manda para a PAI resolve. Não é exatamente assim, né? A PAI, ela está aqui, ela tem expertise no assunto, realmente ela estuda, ela publica, ela busca novas tecnologias, pensando na habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, mas ela é percursora desse movimento, né, em prol da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, ela trabalha com prevenção, ela faz orientação à família, defesa de direito, tudo isso são pilares importantes na atuação das APAES, e que por muito tempo a sociedade entendeu assim, já tem quem faça, eu não preciso fazer. Hoje em dia nós sabemos que todos precisam, né, unir as forças aí, realmente o poder público, as empresas, a sociedade, junto com o movimento apoiando, para que a pessoa com deficiência possa, né, realmente estar participando ativamente da sociedade. O conceito de deficiência mudou, saímos daquele conceito médico, né, onde buscava-se a cura para as deficiências. Hoje não, hoje nós falamos de eliminação de barreiras. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa ter as barreiras eliminadas para que ela possa realmente participar efetivamente da sociedade onde ela está inserida. Então, é mais ou menos isso. E nesse mês de setembro, algumas comemorações, como é que vocês vão comemorar esse mês importante para a pessoa com deficiência? Sim, nós temos várias atividades internamente, né, que nós fazemos aqui, grupo de discussões sobre os direitos da pessoa com deficiência com os nossos usuários, com os nossos alunos. Faremos visitas, né, junto a algumas empresas, por exemplo, vamos até a Ambev, um grupo de deficiente visual, fazer um passeio guiado, explicando como que é o ambiente e mostrando também para quem está naquele espaço, né, que as pessoas com deficiência elas podem estar, inclusive, incluídas dentro do mercado de trabalho. Então, temos visitas às escolas, onde faremos apresentações mostrando, né, que a capacidade artística da pessoa com deficiência ela é bastante importante, ela é bastante intensa e que dentro de um trabalho, né, de artes eles também conseguem se expressar muito bem e que quando você está num palco, você está ali mostrando, né, a deficiência se torna quase que invisível, porque o espetáculo ele é grandioso. Então, nós estaremos assim fazendo essas atividades voltadas para o nosso público mesmo, né, e levando um pouco de informação para todo mundo que tiver interesse.
Tá certo, Luci. Quero agradecer demais a sua participação aqui e deixar os parabéns em nome da sociedade para as APAES, principalmente para a APAE de Bauru, que faz um belíssimo trabalho nesse importante serviço de inclusão das pessoas com deficiência. Muito obrigado, viu, Luci? Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de falar em nome da Paz de Bauru, né? É sempre uma honra poder falar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, principalmente nesse mês, onde se volta a atenção, né? Falando dos direitos dessas pessoas que durante tanto tempo são, né, vistas como invisíveis na sociedade. Então, estamos sempre à disposição. Muito obrigado a Luci e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.